Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor pela graça da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa existência. Agradecemos a todos vocês que têm nos auxiliado nos nossos estudos, nas nossas reflexões e que têm estudado conjuntamente conosco, nos reunindo aqui nesta sala virtual para refletirmos acerca do Evangelho de Jesus na nossa vida. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, o Senhor da vida, possam nos envolver, nos amparar constantemente de acordo com as necessidades de cada um de nós. Porque sabemos que cada um de nós temos necessidades diferentes, porque somos individualidades, e em sendo individualidades, cada um está em um degrau da escada evolutiva, e em cada degrau dessa escada evolutiva, que vai ao infinito, com certeza leva a cada um ter necessidade diferente da necessidade ou das necessidades do outro, mas que possamos, mesmo estando em degraus diferentes desta escada evolutiva, que possamos constantemente estarmos com aquela disposição firme e sincera em nos auxiliarmos mutuamente. Então hoje, para nos esclarecermos um pouco mais acerca desta nossa trajetória aqui na vida e perante a vida maior, a vida que não cessa, a vida do espírito imortal, trouxemos aqui para as nossas reflexões mais um capítulo do livro Calma. Então, Emmanuel, neste capítulo de hoje, o capítulo 28, nos fala sobre a necessidade de mantermos constantemente a serenidade. Não perdermos a serenidade em momento algum. Com certeza, na nossa condição evolutiva, como falamos anteriormente, é quase que impossível, em determinados momentos, não sairmos do prumo, não perdermos o equilíbrio. Mas, conforme Emmanuel nos chama a atenção, temos que nos esforçar, e Jesus também nos fala sobre isto, temos que nos esforçar constantemente. Jesus nos fala sobre a necessidade, se queremos realmente alcançar aquilo que denominamos salvação, nós temos que fazer esforços. Então, exatamente isto que precisamos fazer na nossa vida constantemente. Esforços para, conforme Emmanuel nos fala aqui, mantermos a serenidade. Então, é o capítulo 28. Neste dia 29 de maio, início de tarde de 29 de maio de 2020, quase encerrando mais um mês, e ainda enfrentando esses problemas de pandemia causada pelo novo coronavírus, mas sem sombra de dúvida estamos em aprendizado. Sairemos mais fortes? Sem dúvida, sairemos mais fortes e mais esclarecidos desta imensa tempestade na qual todos nós estamos inseridos. Então, Emmanuel nos diz da seguinte maneira, iniciando as suas reflexões acerca da serenidade. Consideremos
que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra. Como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Então aqui Emmanuel faz uma comparação entre aquelas atitudes e assuntos que devemos cultivar constantemente para preservarmos o nosso equilíbrio, assim como já dispomos na Terra de vacinas diversas para preservarmos ou equilibrarmos a nossa saúde. Então é isso que ele nos fala, vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Então a saúde do nosso equilíbrio, a saúde que precisamos preservar, mantendo o nosso equilíbrio constantemente, chama-se atitudes e, é lógico, trabalho constante, preservando aquela boa harmonia no nosso interior, mantendo a serenidade, o equilíbrio de energias à nossa volta, consequentemente em todo o ambiente onde nós estejamos inseridos, auxiliando a todos os companheiros de jornada e, em primeiro lugar, a nós mesmos. Porque quando nos esforçamos para manter o equilíbrio e não levar também o desequilíbrio a outras criaturas, o primeiro auxiliado sou eu mesmo, não o outro, mas eu. Da mesma forma, quando, de uma forma geral, nós fazemos o bem a uma outra criatura ou a outras criaturas, não estamos auxiliando só aquela ou aquelas criaturas, mas o primeiro beneficiado sou eu mesmo. Da mesma forma que quando nós agimos de forma equivocada, desequilibrando, desestruturando as coisas que estão à nossa volta, em especial desarmonizando as energias, o primeiro prejudicado sou eu. Quando nós guardamos mágoa, rancor, ressentimento, o primeiro prejudicado sou eu, não aquele que estou ou que esteja você ou qualquer um de nós vibrando negativamente, mas eu em primeiro lugar. E aí nos diz Emmanuel na sequência que sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos concede a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Então sabemos, conforme ele nos fala aqui, que nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. E às vezes nós falamos, não, foi Deus quem quis assim. Eu estou sofrendo, estou passando por dores e por sofrimentos, é porque Deus quis. Não, quando nós usamos esse termo, nós usamos equivocadamente, porque Deus não quer que nós soframos, mas Ele permite. Não quer, mas permite, porque é nossa escolha. Quando nós escolhemos bem o nosso caminho, os nossos direcionamentos na vida, Deus permite também que sejamos felizes, porque a nossa destinação é a felicidade e não o sofrimento. E aí, como Emmanuel nos fala aqui que Deus permite, todos nós somos chamados a cooperar, buscamos, para complementar essas informações de Emmanuel, apenas 3 parágrafos, 3 frases do livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde nos diz o seguinte, na página 87. Página 87, no final da página 87, Manuel Filomeno de Miranda registrou da seguinte maneira: as divinas leis jamais, ou seja, as divinas leis de Deus, jamais recorrem
aos recursos de cobranças comuns às criaturas humanas, que se comprazem em fazer justiça mediante as concepções infelizes a que se atém. Então aqui ele nos chama a atenção que Deus, através das suas leis imutáveis, mas flexíveis, ele não recorre de forma alguma a cobranças. Deus não é um cobrador. Deus não é um justiceiro. Não, de forma alguma. Igual em muitas situações, quando as pessoas nos prejudicam e às vezes nós dizemos que perdoamos aquela pessoa, em muitas situações nós colocamos na responsabilidade de Deus em nos vingar. Quando nós ouvimos ou quando nós falamos a seguinte frase: eu te perdoo, mas Deus é Pai. Não, de forma alguma, Deus não vai se vingar em nosso lugar. Deus não é justiceiro, Deus é a justiça infinita, a justiça plena, mas o amor misericordioso, o pleno amor, a misericórdia e assim sucessivamente. A bondade, sem sombra de dúvida, mas justiceiro jamais, conforme Manuel Filomeno de Miranda nos fala aqui, ó, ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima. Não existe vítima aqui na Terra. Não, de forma alguma. Não existem vítimas. Ah, não, eu sou a vítima do destino. Eu estou sofrendo porque sou vítima. Não, não existe vítima. Que nunca existe. Ele diz que vítima nunca existe. Porquanto, se tal houvesse, despertar nos íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Se existisse vítima aqui na face da terra, Deus não seria, da forma que nós conhecemos, a suprema inteligência, a suprema justiça, o supremo amor, a suprema misericórdia, o supremo em tudo. Aí Deus não seria infalível, aí Deus seria falível, assim como nós. Então, conforme ele nos fala aqui, não existe vítima, não nos coloquemos na posição de vítima. Aí destacamos aqui uma última frase que leremos do Transição Planetária. Mecanismos próprios de reparação fazem parte das legislações superiores da vida que jamais falham. Então, mecanismos próprios vão colocando no nosso caminho oportunidades para repararmos as nossas falhas, mas não se vingando jamais. Conforme a nossa companheira Carla Alessandra está dizendo aqui, ame o seu inimigo, e eu obedeci e amei a mim mesmo. Sem sombra de dúvida, quando amamos o nosso inimigo, nós estamos amando a mim mesmo, conforme Jesus resume os seus ensinamentos naquela necessidade de aprendermos a amar, amai a Deus, amai o próximo e amai a si mesmo. É impossível amarmos a Deus, é impossível amarmos o próximo se não aprendermos, se não desenvolvermos em nós o alto amor. Precisamos desenvolver o alto amor. E aí voltamos para Emmanuel, onde ele nos diz que saibamos arredar da nossa influência pessoal, a nossa influência pessoal, o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Então, precisamos trabalhar constantemente para a sustentação da paz, mas sem prejudicar os outros. Saibamos arredar da nossa influência pessoal. Se ouvistes, ouçamos e internalizemos estes ensinamentos de Emmanuel neste parágrafo. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, ouvimos alguém comentando alguma coisa desagradável em relação a determinada pessoa, assuma você, assuma eu, assumamos qualquer um de nós a função de extintor. Mais uma vez, Emmanuel usa a simbologia do extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Então aqui ele nos fala
para apagarmos aquele incêndio e não passarmos adiante, esse tipo de comentário, esse tipo de transmissão negativa, com certeza não auxiliará ninguém, mas trabalhará sem sombra de dúvida para uma destruição ou desconstrução diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, mais uma vez ele nos chamando a atenção. Não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Se estamos aqui lutando, nos esforçando à medida da capacidade de cada um para desenvolvermos em nós esse aprendizado da união fraternal, e aí ouvimos alguém comentando alguma coisa negativa em relação a um parente nosso, aí vamos levar a ele aquele comentário negativo que ouvimos daquela pessoa, só iremos prejudicar sem sombra de dúvida. Ou ouvimos alguém comentando em relação a um parente dele que faz parte do nosso círculo de amizade. Aí vamos levar aquele parente daquela pessoa, daquela criatura que fez aquele comentário que ele fez de forma desconstrutiva para prejudicar ainda mais os problemas que já existem naquela família. Não podemos fazer desta forma. Funcionemos como extintores, conforme nos fala Emmanuel. E aí ele diz, não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Então ele fala para não dramatizarmos os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque via de regra sempre nós sofremos mais do que os outros. Então não criemos dramas acerca dos nossos problemas. E ele diz ainda, abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Então aqui, em muitas situações, quando nós ouvimos alguém comentando alguma coisa negativa, aí fala, não, isso aí é muito pior do que isto, vai acontecer assim, 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 ou seja, aumentando muito mais, dramatizando ainda muito mais, igual ele fala aqui, vaticinando problemas muito maiores que em muitas situações nunca irão acontecer. E aí estamos, é lógico, gerando energias negativas. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Então aprendamos, mais uma vez, que os nossos ouvidos possam funcionar como extintores, ouvir esses boatos negativos e esquecê-los, não passarmos adiante. E para encerrar, Emmanuel diz, se tiveres algum pressentimento ou algum sonho vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz. Silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que ele favoreça a expansão. Então, se tivermos alguma revelação nesse sentido, através de um pressentimento, através de um sonho, envolvendo pessoas, não cheguemos a estas criaturas ou a esta criatura com alarde e falemos a ela, eu tive um sonho desastroso com você, eu tive um pressentimento horrível. Não façamos isto. Igual ele nos fala aqui, silenciemos e oremos. O que a gente puder prevenir aquela criatura, façamos isto, mas sem alarde, sem lhe contar o que pressentimos ou sobre o que sonhamos. E aí ele encerra dizendo, recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Então, em muitos lances da vida, aquela criatura que está passando por uma dificuldade enorme, ela adquirirá ou manterá uma certa serenidade
única e exclusivamente naquela dependência nossa. Se nós não fizermos a nossa parte, como esta criatura ficará? E aí, lendo esse último parágrafo, me lembrei de um depoimento de um médico mostrado na televisão ontem, falando sobre nossos irmãos de jornada, muitos companheiros que estão desencarnando devido ao coronavírus, à contaminação do novo coronavírus, onde esse médico narrando que em muitas situações dos atendimentos que ele realiza no hospital onde ele trabalha, período mais difícil da vida dele, segundo ele, é principalmente quando ele está próximo a um doente que está prestes a desencarnar e a única pessoa que aquela pessoa tem para se sustentar é ele, porque nenhum parente está ali. Então ele é aquele que pode transmitir serenidade àquele que está prestes a retornar para o plano espiritual. Se ele não estiver sereno, se ele não manter a sua serenidade, como ele vai auxiliar aquele companheiro? Então, que possamos constantemente, assim como Jesus nos exemplifica, mantermos a serenidade para transmitirmos serenidade àqueles que necessitarem. Muita paz a todos. Muito obrigado a todos esses companheiros que nos acompanharam neste momento de estudo, de reflexões. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Paz aos nossos corações, mantenhamos a serenidade. Muita paz a todos nós.